informações? Antes de mais nada, vamos falar sobre John Textor, galera. Porque o John Textor deu uma entrevista ao jornal o Globo e disse que tem provas de propina envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, que ia mostrar isso daqui a 30 dias. Eu falei hoje no SBT, eu não vou criticar o John Textor, porque de fato ele pode ter as provas. Agora, se ele não tiver essas provas, ele vai se tornar o maior fanfarrão da história envolvendo o futebol brasileiro, porque as acusações são graves, gente. Ele garantiu que tem áudio mostrando que árbitro está reclamando que não recebeu a sua propina. E quando ele fala propina, a palavra propina, é um absurdo, gente. Gente, isso é crime. Então ele vai ter que mostrar, ele vai ter que provar isso. É uma acusação extremamente grave. Tanto é que a ANAF, que é a Associação dos Árbitros, já veio publicamente pedindo para ele mostrar essas provas. A CBF já pediu, o STJD vai pedir. Das duas, uma. Ou o John Textor vai revolucionar o futebol brasileiro, escancarar um esquema na arbitragem brasileira, ou vai se tornar um fanfarrão e pode até responder. Não sei, vocês advogados aí que estão acompanhando o canal Vini Casagrande, eu se eu fosse árbitro, eu queria processar esse cara. Imagina, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora. A torcida do Botafogo, obviamente, vai ficar desconfiando, vai ficar gritando propina, propina. Por quê? Porque o John Textor, digamos, presidente, dono da SAF do Botafogo, disse que tem provas de árbitros reclamando que não receberam a propina. Vamos aguardar. Comemore o mês. Eu estou falando isso aqui no vídeo porque isso envolve futebol brasileiro, isso envolve Flamengo. O próprio Marcos Braz falou hoje que espera que isso seja resolvido. E por falar em hoje também teve entrevista coletiva lá no Flamengo, Léo Ortiz falou, Marcos Braz, Bruno Spindel. Vou começar com o Léo Ortiz, que ele deu uma declaração muito bacana aqui, falando: o Flamengo traz muitas oportunidades para a carreira, uma visibilidade maior para a seleção. O que me chamou mais atenção foi a força e a qualidade do grupo e a oportunidade de vencer muitos títulos e entrar na história do Flamengo, que é sempre muito difícil por todos os jogadores que passaram e fizeram história. Você entra para um seleto grupo de pessoas do mais alto nível no futebol. É uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Cara, eu gosto demais do futebol do Léo Ortiz, um jogador que saiu do futsal, enfim, tem uma boa saída de bola, algo que os defensores do Flamengo não tinham. Ele vai melhorar muito essa saída de bola. E eu gosto muito do discurso dele. É um cara que tem uma boa oratória, fala muito bem, então sabe se explicar muito bem publicamente. E em todas as entrevistas que ele dá envolvendo o Flamengo, ele sempre deixa claro o conhecimento que ele tem da grandeza que é vestir a camisa rubro-negra. Vai dar certo ou não? Não sei. Fato é que estou extremamente otimista com a chegada do Léo Ortiz. Tem tudo para dar certo, lembrando que ele será o camisa 3. Ele vai herdar o número 3, que era do Rodrigo Caio, uma responsabilidade muito grande. Depois do Léo Ortiz, Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram à disposição da imprensa. Eu, obviamente, não estava lá, porque foi no mesmo horário do meu programa no SBT. Eu vou falar do Braz já negando, digamos assim, a narrativa que a imprensa de São Paulo está falando sobre o caso Flamengo, Michael e Corinthians. Abre aspas para Marcos Braz. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Fica difícil que não tenha uma situação bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Eu não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez proposta ao Shakhtar, é porque as coisas andaram bem na outra ponta. O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta. A gente, por razões internas aqui, entendemos que poderia fazer contraproposta. Mas tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação em função também da demora. Perdemos muito tempo em relação ao Ortiz. Isso que aconteceu. A narrativa de São Paulo é editada. E aí Bruno Spindel pediu a palavra e falou: não procede a narrativa que estão querendo atribuir pelos setoristas que cobram Corinthians. Como eu vou enviar a proposta para um time sem que eu ache as coisas não estavam bem adiantadas? Tem que ser muito menino, muito amador. A primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de vir para cá. Às vezes é escolha de vida.
A gente sempre tem o cuidado. É só isso. Mas boa sorte para o Maicon e para o Corinthians. Gente, eles relataram tudo que eu falei aqui. Vocês acham mesmo que o Flamengo ia chegar lá no Shakhtar, ia fazer a proposta sem que soubesse que o Maicon não queria vir para o Flamengo? A verdade, vocês querem a verdade? O prazo ficou curto para o Maicon finalizar a operação, isso aí ficou nítido, o prazo era extremamente curto, e o Maicon ficou com medo de dizer sim, chegar e falar, pedir para sair do Flamengo, e aí a operação não ser finalizada a tempo e ele ficar mal no Corinthians. Isso é óbvio, está nítido para qualquer pessoa enxergar isso. Dizer que o Flamengo recebeu um não do Maicon, gente, não é, digamos, a narrativa correta, como eu estou usando a palavra que os dois dirigentes utilizaram. Então, pessoal, é óbvio que o Maicon não veio para o Flamengo por conta do curto prazo da janela de transferência. Se não fosse por isso, eu arriscaria dizer que o Maicon já estaria vestindo a camisa do Flamengo. E o Marcos Braz, nessa entrevista coletiva, falou sobre um outro assunto importante, envolvendo um jogador que já está no Flamengo, mas que pode dizer adeus em dezembro. Trata-se de Gabigol. O contrato dele vai até dezembro. A renovação de contrato está travada, emperrada, não tem nenhuma negociação nesse momento. E o Marcos Braz foi questionado sobre a situação do camisa 10. A resposta que ele deu foi: a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre o seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui. Ele não garante a permanência do Gabigol. Gente, estamos falando de uma renovação de contratos extremamente complicada. Eu não acho que o Gabigol vai chegar no meio do ano e vai assinar o pré-contrato, não. Mas eu acho que ele vai esperar até o final. Prevejo uma longa novela nessa, digamos, possível renovação de contrato do Gabigol. Uma longa novela. Porque nenhum clube vai querer contratar o Gabigol agora, sendo que ele pode sair de graça. Eu vejo uma longa novela. De repente o Gabigol pode utilizar o fato de ficar livre para poder ganhar mais em outro clube. Enfim, muita coisa ainda vai acontecer. A única certeza que a gente tem nesse momento, na verdade a única incerteza, é o futuro do Gabigol, se ele fica ou não. De resto, amigo, é querer adivinhar, não tem jeito. Ó, galera, Flamengo e Adidas estão perto de renovar o contrato que acaba em 2025. A negociação envolve um reajuste em um valor fixo e algumas alterações em alguns royalties. A Adidas inicialmente queria um novo contrato por 8 anos com o Flamengo, porém o clube opta por um período menor. A renovação deve ser fechada em um vínculo entre 4 e 6 anos. O que faz um sistema atual com a Adidas rende entre 60 e 70 milhões para o Flamengo. Boa parte desse valor é referente a royalties, já que o Flamengo ganha 35% da venda de cada peça. Além disso, há também um valor fixo. Matéria aí do Rodrigo Matos, do UOL. Para finalizar, galera, time do Flamengo definido para semifinal, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca nesse sábado. Mas antes, a Ferdi divulgou os horários e a data do jogo da volta. Será no sábado novamente, dia 16, 9 horas da noite, de novo. Gente, eles erraram uma vez e erraram novamente. Sábado que vem, novamente, um Fla-Flu, 9 horas da noite, de um sábado. É um absurdo. Péssimo horário. Qual é a justificativa para botar esse horário? Não me venham dizer que já sabem que o calor estará muito intenso no sábado, dia 16. Pelo amor de Deus, gente, a previsão do tempo está errando. A previsão de amanhã toda hora muda. Vocês vão saber no dia 16. Isso é um absurdo com o torcedor. Absurdo com o torcedor. Sábado à noite, um Fla-Flu. Vocês são inimigos do produto Campeonato Carioca. A verdade é essa. Mas sobre o jogo de amanhã, primeiro jogo da semifinal, o Tite esboçou o time titular com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Existia a dúvida de quem seria o titular na esquerda, Vinha ou Ayrton Lucas. Ayrton Lucas ficou no banco na última partida, o Vinha foi titular, fez até um bom jogo. Existia essa dúvida e pelo que eu apurei, o Ayrton Lucas treinou hoje no time titular. E o provável Flamengo para pegar o Fluminense é
Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E aí, pessoal, bom time? Na minha opinião, um bom time. Talvez eu botasse ali o Vinha na lateral esquerda, mas escolher o Ayrton Lucas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Estamos falando de um jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, inclusive. Valeu, galera. Final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, o confronto aí mais equilibrado do futebol carioca nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, dos últimos 12 Fla-Flus, 4 vitórias do Flamengo, 4 do Fluminense e 4 empates. Claro que pesa muito o fato do Fluminense ter vencido os 2 últimos cariocas em cima do Flamengo. Ou seja, o Fluminense é o atual bicampeão, com um bi-vice-campeonato do Flamengo, e o tricolor, claro, tá dizendo que quer ser tricampeão em cima do Flamengo, não vai ser. Mas tem essa semifinal, que é mais um jogo de mata-mata entre os dois, e que aí o Fluminense pode botar essa pilha se passar. Gabigol é dúvida, continua se recuperando de uma lesão muscular. E o Fluminense tem aí os desfalques de Samuel Xavier, Douglas Costa e André. O André e o Samuel Xavier são 2 jogadores importantíssimos e o Douglas Costa é um medalhão que chegou aí no Fluminense. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mauro, eu já começo te perguntando sobre esse Fla-Flu, né? Antes da gente falar dessa polêmica toda do Textor, que realmente é uma denúncia muito grave. Esse Fla-Flu, Mauro, o Flamengo é favorito pela temporada que faz, não sofreu nenhum gol, o time com o Tite é outro, tá jogando bem, tá equilibrado defensivamente ou não, já que o Fluminense é o atual bicampeão carioca? Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo, sim, e tem uma maior responsabilidade também pela vitória, porque o Fluminense, mesmo que venha a ser eliminado, ele é campeão da Libertadores, ganhou agora aquela Recopa, é campeão do Rio, bicampeão. Então o Fluminense está tranquilo, o Flamengo não. O Flamengo está sem ganhar um título importante há muito tempo, desde 2022, que é muito para um time tão caro, um elenco tão caro. Ganhou uma Taça Guanabara, mas acho que não conta, evidentemente, é só um pequeno aperitivo, tem que ganhar títulos maiores. Nem o Carioca é o bastante, se ganhar só o Carioca esse ano, não vai ser um ano satisfatório, tem que ser mais do que isso. E eu acho que por isso fica mais pressionado. Mas está no momento melhor, o time está mais organizado, mais descansado, sem desfalques importantes. Tem o Gerson, mas já há algum tempo está jogando sem ele, né? E o Fluminense, eu não vou dizer que o Douglas Costa é um grande desfalque, porque ele é reserva e o Douglas Costa é isso, né, gente? Ele está sempre machucado, sempre, há anos é assim. Na Europa era assim, não surpreende. O André... Até por isso foi tão questionado, né, Mauro? Exato, uma contratação... Ele se lesiona muito. É um tipo de contratação que você fala, por que você contrata? Você vai contar quantas vezes com esse jogador? Enfim, não costuma ser barato, né? Não sei quanto custa, mas enfim, barato não deve ser. E o André, sim, esse é um desfalque importante. Talvez seja o jogador mais importante no time do Fernando Diniz, né? Até pelas diferentes funções que pode exercer durante a partida. E o Fluminense tem que vencer pelo menos um dos 2 jogos, né? O Flamengo joga pelos resultados iguais, 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Ao mesmo tempo, também agora o Flamengo entra numa fase que não tem mais jogo contra sparring, contra times pequenos que não vão desafiá-lo. Serão sempre jogos difíceis. Mesmo a decisão contra o Vasco ou o Nova Iguaçu, que seja o Nova Iguaçu, é uma decisão com um time pequeno, você não pode vacilar. Veja o Palmeiras ano passado, que perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, teve que se mobilizar todo para não... Precisa de passar pelo papelão de perder um título para um time pequeno. Teve que mandar time reserva para Bolívia, né, para jogar Libertadores e tudo, e ficar todo mundo concentrado, aí deu um pau lá na Água Santa e ficou com a taça. Então, mesmo que seja o Nova Iguaçu, o Flamengo não pode cometer erros. Então, eu entendo que tem um favoritismo pelo momento melhor, mas o Fluminense joga mais leve. Acho que joga. Se o Fluminense perder o campeonato, for eliminado, a não ser que surja uma goleada e tal, mas enquanto só perdeu um jogo, empatou outro, empatou os 2, não vai ter crise. Os caras vão discutir, não conseguimos o tricampeonato. É importante, né? O Fluminense não é tricampeão desde os anos 80, 83, 84, 85. E pode ser tricampeão se conseguir vencer esse campeonato. Tem a sua relevância na história do clube, embora não seja tão importante como o título inédito da Libertadores. Mas se perder, eu acho que vai haver uma avaliação, o que aconteceu, o que errou e tal, e vai seguir. Normalmente, o Flamengo se perde, o Tite vai ser questionado, os jogadores de novo, tudo por culpa deles mesmos, que no ano passado fracassaram e carregam um peso muito grande agora nos ombros. Bom, a gente tem, né, também esse confronto que mais uma vez a gente tem que falar, que é o Fernando Diniz contra o Tite. São os 2 últimos técnicos da seleção brasileira.
né? O Fernando Diniz, que foi até uma covardia o que fizeram com o cara lá na seleção. Ele teve pouquíssimos jogos e já foi demitido. Tudo bem que foi muito mal, mas é bizarro você ser demitido em tão pouco tempo. E tem o Tite, que ficou em 2 ciclos de Copas do Mundo na seleção brasileira. Não conquistou um título de expressão como uma Copa do Mundo, mas é tido como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Vander, Flávio Prado, o que esperar, né, desse Fla-Flu, que agora é um Fla-Flu decisivo, eliminatório, que tem talvez os 2 dos melhores times do futebol brasileiro na atualidade. Você tem o Flamengo, que ganhou tudo recentemente e vem de um ano péssimo, que foi 2023, e tem o Fluminense, que vem do melhor ano da sua história, na minha opinião, e ainda de um título da Recopa em cima da LDU, porque é o principal título do Fluminense, é a Libertadores, tão esperada. Conquistaram, chega motivado por isso e por um bicarioca. E aí, o que esperar do Flamengo do Tite, falando de tática, Tite e Fernando Diniz, e do Fluminense do Fernando Diniz, é pra esse clássico? Coloca no pacote a Sul-Americana, né? Não, verdade? A Recopa, eu falei Recopa. A Recopa, você falou. Bom, eu acho ótimo. Eu acho que clássico importante, chama atenção para valer. Vai ser transmitido para boa parte do Brasil. Tem Tite de um lado, Diniz do outro, jogadores conhecidos nos 2 lados. Eu acho que o Flamengo, a gente já falou aqui, né, será muito melhor do que foi na temporada passada. Então o Flamengo está se ajustando, está bem. Eu acho que o Flamengo está com um elenco muito forte. Será muito difícil o Flamengo enfrentar, serão raras as derrotas ao longo da temporada, na minha opinião. No caso do Fluminense, o elenco não é tão entusiasmante comparando-se com o Flamengo. Mas a briga nos bancos eu acho muito interessante. São estilos diferentes. Eu acho que sempre tem uma carga importante de rivalidade. Acho que é uma rivalidade respeitosa, não é aquela provocativa, mas sempre tem um sabor especial quando um treinador importante vence um outro treinador também que tem a sua carga de importância. É o caso desse Fla-Flu. Para o Fernando Diniz tem um sabor todo especial que está acontecendo na vida dele, com algumas conquistas recentes. E agora, tendo pela frente o Tite mais uma vez, eu acho que realmente para ele tem um sabor todo especial. E para o Tite da mesma maneira. O Tite está acertando a vida do Flamengo, acertou o sistema defensivo, tem recebido reforços muito importantes. Foram 3 contratações, né, feitas até agora. E foi o recorde de valor de uma janela de transferência. 158 milhões e 100 mil reais. Falou ontem, até fiz uma comparação com o Corinthians, que contratou 11 treinadores e gastou 130. 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Né? Então, mas eu acho ótimo isso, você contratar pontualmente. Eu preciso de qual posição? É esse cara que eu quero. Não é uma fartura, não precisa colocar lá 50 jogadores no seu elenco profissional. Então, é isso. Eu acho que é um show que chama atenção, importante, tem um sabor todo especial. No final de tudo, vale taça, né? Porque eles não estão brigando aí pela chance de chegar para disputar o título. É isso, Osmar. É um jogo que chama atenção, é o grande clássico do final de semana. Flávio, a gente fala sobre esse Fla-Flu, né? Que tem muita rivalidade, como a gente falou do Palmeiras e São Paulo. Eles vêm se encontrando aí, até em mata-matas. O Flamengo eliminou, né, Mauro, o Fluminense da Copa do Brasil. Para de ficar batendo cabeça, tentando montar. Os últimos 5 Fla-Flus foram 3 empates e 2 vitórias do Flamengo. O Fluminense não ganha clássico há 11 jogos, são 11 clássicos sem vitória. Desses 11, 5 são contra o Flamengo. É curioso isso, que o Flamengo vem tomando pancada do Fluminense, mas o recorte mais recente já mostra o Flamengo vencendo. O Fluminense estão vencendo, não só o Flamengo, como os demais. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Essa aqui só a nossa informação, pessoal, deste sabadão quente aí, né? Já começou avassalador. O Flamengo com um time muito bom, né? Para enfrentar a equipe do Fluminense no primeiro jogo aí dessa semifinal, beleza? Então, rapaziada, já comente aqui qual o seu palpite para esse jogão, né? Entre Fluminense e Flamengo. O jogo que vai acontecer hoje, né? Às 21 horas.
Você que ainda não é inscrito também, pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like que é muito importante, beleza? Tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então é importante que vocês se inscrevam no canal, deixa aquele like maroto que é muito importante, ajuda demais o nosso canal, beleza? Graças a Deus no vídeo passado conseguimos bater a meta de 100 likes e para esse vídeo não é diferente, eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu apoio, que vocês se inscrevam, deixem o like para poder também tá nos ajudando, né, a bater essa meta aí de 100 likes, combinado, rapaziada? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam demais o nosso vídeo, também comente o que você achou e lembrando, se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.